Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, nós estamos aqui em mais uma aula de subsídio da Escola Bíblica Dominical. Nessa feita, estamos já estudando o segundo trimestre das nossas lições e hoje eu venho fazer alguns comentários, trazer alguns subsídios para os professores da Escola Bíblica Dominical, referente à lição de número 3, que fala sobre ciúmes, o mal que prejudica a família. Nós estamos gravando essa aula e aqui é uma aula que é uma idealização dos nossos superintendentes da Escola Bíblica Dominical, aqui da Assembleia de Deus, do Ministério do Belém, no setor da Lapa, nossos superintendentes, pastor Renato e pastor Ari Ferreira, a quem cumprimentamos nessa aula. Também cumprimentamos os nossos pastores, pastor Elias Camilo e pastor Paulo de Tarso, que são os nossos pastores aqui no setor da Lapa. Seja muito bem-vindo e hoje nós vamos falar sobre ciúmes, o mal que prejudica a família. Nós temos alguns pontos a tratar, vamos falar sobre a base de história para hoje, nós vamos falar sobre Jacó, José e seus irmãos e a dificuldade que houve por causa dos ciúmes naquela família. Então, fique muito atento a esse ponto. Nós vamos falar sobre a falha no tratamento dos filhos, o ciúme como uma causa dos conflitos, e os males que o ciúme pode causar. Então, fique atento, nós vamos trabalhar sobre essas consequências. Aqui a ideia não é dar a aula para os irmãos, mas alguns subsídios, algumas pinçadas que nós vamos tomar aqui para a ajuda dos irmãos. Então, continue conosco aqui, sejam muito bem-vindos. Nós vamos começar lendo o texto áureo, que ele está em Tiago, no capítulo de número 3, e no verso número 16, porque é aonde há inveja. Veja bem, irmãos, ele não fala ciúmes, nós vamos tratar a originalidade, a raiz dessas palavras, tanto no hebraico quanto no grego, mas ele começa onde há inveja e o espírito faccioso, aí há perturbação e toda a obra perversa. Verdade prática, o ciúme é uma obra da carne e só o fruto do espírito é capaz de superar as consequências ruins dessas emoções. Professor, nós temos 3 pontos que precisamos trabalhar. Primeiro, é refletir sobre as consequências do favoritismo e dos ciúmes na família de Jacó. O pano de fundo dessa lição é em cima da túnica, é em cima da inveja dos irmãos de José e é em cima do tratamento que Jacó dá para José. Nós sabemos que ele era o filho querido, isso por certo os irmãos vão estudar com um pouco mais de foco, mas precisamos refletir qual foi a consequência que a atitude de Jacó, enquanto pai, teve pelo favoritismo que ele teve por José. Segundo ponto, a gente precisa identificar nessa aula para os alunos que os males que o ciúme provoca nos relacionamentos. E daí, irmãos, não fique baseado, preste atenção, não se baseie somente no ciúme que a gente costuma falar dentro do amor eros, o ciúme entre esposo e esposa. Existem outros ciúmes que nós vamos trabalhar aqui, ciúme entre irmãos, ciúme entre família, e quais são as consequências, e ciúme dentro da igreja, irmãos. E, pasmem, existem ciúmes dentro da igreja. Como é que nós lidamos com isso com a ajuda do fruto do Espírito? E terceiro, compreender que o homem precisa orientar em seu coração, ser orientado em seu coração pela palavra de Deus e não pelas emoções carnais. Tá? Então, um ponto importante para os irmãos é que a gente tenha em mente que o ciúme, que é a inveja, que essas facções, são obras, são frutos da carne. E Paulo já nos ensina, já nos exorta, que para combater o fruto da carne há necessidade de ter o fruto do Espírito. Então nós vamos analisar. O meu ponto hoje, eu quero, como palavra-chave aqui, trazer subsídio para os irmãos sobre a questão do ciúmes. Vamos à nossa leitura do texto áureo. E Jacó, Gênesis capítulo 37, verso 1 e 4, e Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã, e essas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos, sendo ainda jovem. José é o 11º filho de Jacó. Andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulher de seu pai. Os irmãos sabem que ele teve mais de uma mulher. E José trazia más notícias deles a seu pai. Então veja só, os irmãos de José não davam um bom testemunho.
E José, ele trazia essas notícias para o pai. Isso é um dos primeiros pontos da inveja. Esse leva e traz, essa questão que a gente chama pejorativamente de fofoca. Veja que José é um menino que ele levava e trazia notícia. Mas, inclusive, terminando a história, nós sabemos que José se torna governador no Egito e por conta disso, da obra de Deus na vida de José, nós vemos grandes coisas que Deus fez na vida de José. Mas os irmãos conseguem imaginar? Imagine só se José não tivesse passado por esses processos, né? Pelo processo da inveja, pelo processo da traição, pelo processo da venda, pelo processo da traição na casa de Potifar, pelo processo de traição também dentro da cadeia. José, ele foi amadurecendo, irmãos, e com este amadurecimento ele veio a ter a capacidade dada por Deus para se tornar governador. Agora os irmãos conseguem imaginar José aqui aos 17 anos, se ele já fosse levado direto para governador? Então pense nisso, comente isso com os alunos, eu acho que é um ponto importante. O José, que sai da casa de Jacó, poderia ir diretamente para o trono, né, de governador? Isso é um ponto importante. Veja só o verso de número 4. Verso de número 3. E Israel, né, o Jacó, amava a José mais do que todos os seus filhos. Guarde esse texto, grife esse texto. O amor de Jacó, ou Israel, por José era maior, e a demonstração não era só no olhar, mas era por atos. Os irmãos vão ver que um dos motivos da briga é a túnica colorida que ele ganha, né, e os irmãos não ganham. E há uma tradição no judaísmo que o filho mais velho, ele é detentor de todas as heranças, de toda a herança, pelo menos 50%. Os outros 50% é dividido entre os demais irmãos. E a gente estava vendo que ali com José parece que o negócio era inverso, era diferente, né? Então, preste atenção aqui. E vendo, pois, seus irmãos, que seu pai o amava mais do que todos eles, odiaram-no. Então, veja só, esse cuidado, esse carinho, essa atenção que José recebia do seu pai, a mais do que os seus irmãos, geraram inveja. Vamos continuar. Seus irmãos, pois, o invejavam, né, verso 11 do capítulo 37, e os seus irmãos, pois, o invejavam, e seu pai, porém, guardava. Veja só, irmãos, aqui não está sendo usada a palavra ciúme, mas a palavra inveja. Logo mais, eu trago um comparativo do que é inveja e do que é ciúme, como é que nascem os dois. Podem parecer até parecidos, né, até similares, mas existe uma diferença. E seu pai, porém, guardava esse negócio no seu coração. O pai sabia da inveja. O pai via que os irmãos tinham um tratamento diferente que o José, mas Jacó não tomava nenhuma atitude. Discuta, debata com os alunos sobre essa questão. Quais seriam as atitudes que José, enquanto pai, deveria ter, vendo que a sua família está sendo dividida, por causa dos ciúmes. Vamos lá, continuando o verso 18. E viram-no de longe, e antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para o matarem. Olha aí, o perigo que tem a inveja, o perigo que tem os ciúmes. Irmãos, não é a primeira vez que a gente vê uma trama de assassinato por conta da inveja, por conta dos ciúmes. Nós vemos o caso de Caim e Abel, nós vemos o caso dos trabalhadores da vinha, nós vemos o caso do irmão do filho pródigo. Então nós temos vários relatos na Bíblia Sagrada que mostram ou que demonstram esse ciúme, né, as causas desse ciúme. E há um desejo, veja que o texto diz que eles conspiraram para matar José. Não fizeram por um plano de Deus, um plano divino, né? Lançaram ele no poço, os irmãos conhecem a história, depois foi vendido, né, para os midianitas. E veja só o verso 23, né, do nosso textuário. E aconteceu que chegando José a seus irmãos, tiraram de José a sua túnica, elemento da inveja, a túnica de várias cores que trazia, e tomaram-no e lançaram-no na cova, porém a cova estava vazia e não havia água nela. Tempo de sequidão, os irmãos bem conhecem, né? Daí nós temos que pegar os poços de Jacó, enfim. Verso 28. Passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram e alcançaram a José da cova, e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. Amém? Então, esse é o textuário que nós estamos trabalhando, e já quero entrar no primeiro tópico aqui, que é a falha no tratamento, né, de Jacó
para com os seus filhos, não somente para com José. Então nós temos a preferência de Jacó por José. José era o filho da esposa amada por quem ele lutou. Vamos tratar nesse tópico aqui sobre o ciúme em meio à preferência, a inveja que não permite compreender os desígnios de Deus, tá? E daí eu trago alguns pontos aqui para os irmãos sobre a questão de ciúmes. Ciúmes, irmãos, é algo que nasce, é algo que é da mente, é um sentimento. Então a gente recorre à questão da psicologia. O que a psicologia fala a respeito de ciúme? O ciúme é uma emoção complexa que pode ser entendida de diversas formas pela psicologia. Uma das teorias mais comuns é que o ciúme é uma resposta emocional a uma ameaça que é percebida a um relacionamento. Então isso daí afeta justamente a autoestima da pessoa. Então a pessoa que sofre de ciúme é a autoestima, é a insegurança que é gerada sobre aquela situação. A psicologia traz algumas abordagens e sugere que o ciúme ele pode estar relacionado a essa questão da autoestima, a insegurança, a traumas emocionais. Então, no caso de José, nós vemos que, primeiro, nós temos pelo menos 4 mulheres, 4 esposas de Jacó, né? Cada uma com seus filhos. Mas a gente vê que a mãe de José era a mulher que era amada. Então tudo isso gera alguns fatores, algumas conversas dentro de casa, e a inveja ela vai aumentando cada vez mais, que José começa a ser presenteado. E para concluir a história, imagina José acordando pela manhã e falando a respeito dos sonhos que ele estava tendo, os sonhos que Deus estava dando, mas a maneira como ele transmitia esse sonho nos soa com um pouco de soberba. E isso gerava não só a inveja dos seus irmãos, mas gerava também o desejo dele de eliminar. Porque a pessoa que tem um ciúme, né, que chega ao ponto de doentio, ele pensa em eliminar, em acabar com aquela situação. E foi o caso dos irmãos de José, que tentaram de alguma maneira matar. Algumas outras teorias argumentam que o ciúme pode ser uma resposta natural e adaptativa a uma ameaça percebida ao relacionamento ou a recursos compartilhados, né? E isso daqui a gente vai trazer um pouco mais à frente para o cenário dentro da igreja. Tem ciúmes dentro da igreja? Tem ciúmes por cargo? Será que tem isso? Nós vamos dar uma olhada como é que nós vamos abordar isso. E, irmãos, é uma emoção desafiadora, que ela pode influenciar a pessoa, afetar a pessoa de uma maneira tão significativa, que a pessoa ela pode tratar de 2 maneiras. Os irmãos de José o desejaram matar, né? Desejaram destruir a vida de José. E isso daqui é um ponto importante. Tem outras pessoas que sofrem consigo, carregam o ciúme, sofrem com aquilo ali, e muitas das vezes calado, e daí desenvolvem outras doenças. Então tem que tomar um cuidado como é que isso vai afetar a sua vida, né? Eu coloco mais um slide aqui, que pessoas sofrem de ciúmes doentio e precisam de ajuda profissional. Quando o ciúme ele sai do âmbito natural, né? E a gente vai falar sobre ciúme positivo e ciúme negativo, existem esses dois. Mas quando sai do ciúme positivo e entra no doentio, a pessoa precisa de ajuda profissional. Além de fazer mal para a relação dos outros, a pessoa ela começa a encarcerar o relacionamento. Então tem gente que desenvolve uma possessividade sobre algo ou sobre aquilo que tem, né? Alguém fica com ciúme de alguém substituir ele numa posição. Então ele se abraça aquilo ali, ele mata por aquele cargo, por aquela posição, por aquele status que ele tem. Isso é muito importante a gente analisar. E isso daí gera crise de ansiedade, agressividade e surtos nas pessoas que se tornam depressivas por causa disso, e alguns, se não tentam matar a fonte do ciúme, elas tentam até mesmo se matar. Então, vira uma patologia psíquica que precisa ser tratada. No segundo ponto, o autor nos fala que os ciúmes ou a inveja como causa de conflito. Então, nós temos a túnica como símbolo de desprezo dos irmãos, o ciúme como agente do conflito familiar e a extensão desse ciúme, até onde o ciúme levou, né? Quais foram as consequências para a vida de José. E a gente sabe muito bem sobre essa questão da inveja que gerou nos seus irmãos, aonde José foi parar, né? Mas lembrando, irmãos, sempre o texto bíblico diz
que independente de onde estava José, Deus tinha um plano na vida do José. E a Bíblia diz que Deus estava com José. Na prisão estava com José, na tentação na casa de Potifar estava com José, na venda dos midianitas estava com José. Então Deus tinha um projeto na vida de José. E tem muita gente que às vezes não entende os projetos que Deus tem na vida de alguém. E quando isso acaba acontecendo, eles acham que são coisas humanas, né? Tá naquela posição porque Deus colocou. É porque Deus colocou, não, porque o homem colocou. E isso acaba gerando uma inveja. A gente vai tratar justamente sobre isso agora. Qual que é a diferença entre ciúme e inveja? Eu trago aqui, a fonte é um site de psicologia online que fala sobre ciúmes e inveja. O ciúme, ele surge quando uma terceira pessoa ela se intromete em um relacionamento. Aqui a gente está falando propriamente do eros, do relacionamento do casal. Quando entra uma terceira pessoa aparece nesse cenário, daí gera o ciúme, a insegurança, o cuidado. E esse ciúme, ele pode ser gerado pela falta da conversa, por a pessoa se sentir talvez menosprezada, a pessoa não se sentir à altura e ela vê naquela outra pessoa um ciúme. Mas isso pode acontecer também dentro do meio profissional, dentro do meio religioso, né? Isso pode acontecer. E quando é que se trata de uma inveja? A inveja ela nasce de uma situação ou de um evento na vida real. Então, a pessoa canta muito bem e em vez de você olhar com bons olhos para aquela pessoa que adora a Deus com a voz muito bonita, a pessoa que tem inveja, ela começa a falar, por que ele tem e eu não tenho? O que eu preciso fazer para ter? E se eu não consigo ter, eu derrubo aquela pessoa. Entendeu? Isso é a inveja. Quando nós olhamos aqui um segundo item, geralmente o ciúme se manifesta nos relacionamentos. A inveja pode aparecer em qualquer situação. O ciúme, ele sempre está no relacionamento. Caim e Abel, por exemplo. Abel tinha um relacionamento com Deus e Deus com eles. Ambos tinham um relacionamento com Deus. Tanto que o Senhor diz que ele se agrada um pouco mais da oferta que Abel ofereceu. E Caim, ele vê que o relacionamento dele com Deus foi abalado, ou está sendo abalado, por causa da qualidade do relacionamento ou do sacrifício que Abel está trazendo. Qual foi a consequência? Mata Abel. Ou seja, eu matando Abel, não tenho mais concorrência. Então, isso é inveja, ela aparece em qualquer situação. Naquele caso, apareceu na situação do sacrifício de Deus. Deus recebe os dois sacrifícios. O problema é que um sacrifício, o Senhor se agradou mais dele. Né? É a mesma coisa do filho pródigo. Né? Quando o filho pródigo volta para casa e recebe tudo de novo, a autoridade, a túnica, a sandália, tem uma festa, mata-se um bezerro, um cordeiro para festejar, o irmão ele fica lá chateado porque, poxa, eu nunca saí de casa, não peguei a minha herança, esse daí saiu, levou a herança dele, e quando volta ainda tem festa, e pai, você nunca matou um cordeiro para mim. Então isso gera também um conflito, né? Isso é inveja, inveja pela festa que foi feita. Vamos mais. O ciúme ele nasce e ele tem a figura do medo de perder o afeto de alguém, do medo de perder o relacionamento. Já a inveja, ela é uma raiva ou um ato de impotência por não ter algo. Né? Era o caso dos irmãos de José. Eles estavam com medo de perder o afeto que eles já viam que José, e preste atenção, saliente isso para os seus alunos, né? Principalmente aqueles que já são pais, que têm um relacionamento, da questão das preferências. Essa preferência de Jacó por José, de uma forma muito nítida, do carinho, da túnica, gerou esse medo dos demais irmãos perderem o afeto do pai. Né? E a gente percebe claramente que os irmãos já não tinham mais aquele afeto. Quando José vinha trazer a notícia dos erros dos demais irmãos, em momento algum José ele repreendia ele. De repente era um ato de repreenda naquele momento. Olha, José, não fale dos seus irmãos. Né? A Bíblia, inclusive, nos aconselha a amar o nosso próximo. Né? E no caso de José, os seus irmãos eram os próximos que estavam ali. Já, irmãos, a questão dos irmãos de ter a inveja, quando nós olhamos aqui, eles geraram um sentimento de raiva e de impotência por não ter algo. Eu tenho a impotência. Quem pode dar a túnica? O pai. O pai deu para José, mas não deu para os irmãos mais velhos. Então, eles se sentiram impotentes. Eles poderiam comprar, poderiam pedir para a mãe, mas eles queriam ganhar do pai. E o pai só dá a túnica para um, que é o caso de José. Isso gera a inveja, né? É a raiva e a impotência por não ter algo. O ciúme ele não costuma trazer boas consequências, né? A inveja pode até ter consequências boas ou ruins. Na sua grande maioria, ruins.
Quando é que a inveja ela é boa? Quando a pessoa olha e vê, eu preciso alcançar aquilo ali. Só que ali já não é mais um conceito de inveja, mas um conceito de desejo de alcançar a mesma coisa. Né? Só que quando chega no nível da inveja, isso acaba sendo pejorativo. Tem pessoas que ficam doentes, pessoas que até morrem e não alcançam seu objetivo por conta da inveja. Tá? E mais um ponto aqui, o ciúmes ele aparece sem qualquer certeza ou razão aparente. E a inveja, ela existe um objetivo, uma situação que a pessoa invejosa precisa. Então, no caso dos irmãos de José, eles queriam a atenção do pai, queriam a túnica, né? Talvez se tivesse a atenção, não tivesse a túnica, uma das coisas tinham. Então, a gente vê que é muito mais a inveja do que o ciúmes. Amém? Então, leve isso para os alunos, nós vamos disponibilizar esse material para os irmãos, para o seu estudo, mas leve isso para os alunos. Me falar agora, eu comentei um pouco antes sobre o ciúme positivo, o ciúme negativo, o ciúme como obra da carne e o ciúme e a inveja como acabamos de tratar. O ciúme positivo é uma ânsia, é uma vigilância acerca daquilo que é considerado propriedade de alguém ou um objeto que alguém pudesse ter perdido, enfim, ou prejudicado de alguma maneira. Como ciúme de Deus, por exemplo, a Bíblia diz, e daí nós vamos ver um pouco mais à frente, eu trago algumas definições sobre ciúmes, mas, por exemplo, a Bíblia diz que Deus ele tem ciúme. Esse ciúme é traduzido para zelo, né? E quando a Bíblia fala sobre zelo, né, o Senhor ele tem zelo pela sua obra, tem zelo de nós, o Espírito Santo tem ciúmes de nós, mas não ciúme doentio de querer nos matar, não. Ele tem ciúme, o zelo para que a gente faça a sua obra, viva em santidade, viva em comunhão com Ele, né? Que comunhão tem o crente com as trevas? Uma fonte que brota água doce não pode brotar águas amargas, né? Então, ou nós somos de Deus ou não somos. Então, é este zelo que a Bíblia fala, né? Esse é o ciúme que a gente chama de ciúme positivo. O ciúme negativo é um tipo de ciúme é uma mistura de amor com egoísmo. O ser humano ele é egocêntrico, egoísta, né? E ele trata-se de um aspecto negativo, doentio, que pode gerar infortúnios, né? É aquela questão de possessão. Esse é o ciúme doentio. E isso vira uma patologia, como nós tratamos nos primeiros slides. Outra coisa, o ciúme, de qualquer maneira, ele é tido como uma obra da carne, que ele desenvolve a questão do ódio, do ressentimento, ele leva a pessoa ciumenta a atos desordenados, gera inveja. Então é muita coisa que acaba gerando na vida de uma pessoa, né? O ciúme, a inveja, ela se torna desordenada. Então isso é uma obra da carne e precisa ser tratada com o fruto do Espírito. Outra coisa, o ciúme e a inveja. A inveja é uma reação à falta de algo. O outro tem e eu não tenho. Então isso acaba gerando inveja. Eu quero ter o que ele tem. Eu quero a família dele, eu quero o cargo dele, eu quero o ministério dele, eu quero cantar que nem ele, eu quero tocar que nem ele, eu quero pregar que nem ele, eu quero ter a mesma profissão que nem ele, eu quero uma família como a dele. Isso é inveja. Agora, quando você trata isso, né, a inveja ela pode ser comparada a uma relação de duas pessoas. Eu quero o que você tem. Já o ciúme, ele é um triângulo de três pessoas. Eu quero o reconhecimento que você tem dos outros, né? Então, quando a pessoa ela não consegue lidar com com a inveja e ela, vamos dizer, está equiparada numa mesma posição e alguém começa a ter mais atenção do que ela gera inveja junto com o ciúme. Por que que estão dando atenção para ele e não dão atenção para mim? Por que que o pessoal está falando dele e não fala de mim? E isso gera um ciúme e precisa ser tratado. Amém? Então, guarde esse quadro aqui, ele é importante, use ele na aula também. Tá? No terceiro tópico, o autor nos fala sobre os males do ciúme. O que que o ciúme pode causar, as tragédias familiares. Imagine só, irmãos, quando Jacó recebe os filhos com a túnica manchada de sangue e fala, o teu filho foi devorado. O teu filho foi morto por um animal selvagem, por uma besta do campo. Aquilo trouxe uma dor para Jacó, né? Ao mesmo tempo que trouxe alegria quando José já estava governador no Egito e se declarou aos seus irmãos, a alegria que teve, né?
Vamos falar um pouco sobre os ciúmes entre a igreja, entre os crentes, e como é que a gente vence o ciúme, tá? Esse é um ponto importante. Eu fiz algumas consultas com alguns escritores que tratam sobre essa questão e queria compartilhar com os irmãos. O ser humano não admite os seus fracassos. E para compensar isso, ele procura olhar para o sucesso dos outros. Nesse desvio de meta, então o ciúme, a inveja é um desvio de meta. Você começa a ter como parâmetro a meta da vida dos outros e não aquela que você constrói para você. Então, esse desvio de meta, ele acaba estabelecendo parâmetros comparativos entre a sua vida e a do outro. Você não tem uma vida própria, você quer ser igual a alguém. Então a tua meta é ser igual àquela pessoa. E às vezes a gente vê o resultado da vida daquela pessoa e não vê, irmãos, o que ela passou para chegar até ali. E às vezes são situações que ela passou que você jamais conseguiria chegar, mas sei de qualquer maneira que é a vida daquela pessoa. Então quando percebe que a sua vida não está de acordo com o que desejava, mas sim está com o seu próprio, começa aí a nascer esse sentimento perverso chamado inveja, que na verdade nada mais é que um ciúme do sucesso alheio. Então as pessoas têm as suas metas estabelecidas em cima das metas dos outros, né? Mas nós precisamos orar a Deus e pedir para que o Senhor nos direcione. Irmãos, Atos nos aconselha, não cobices nada dos outros, nem a roupa, nem a fala, não cobice nada dos outros, né? Nos 10 mandamentos há algumas instruções, né? Não cobiçar a mulher do próximo, não cobiçar a terra do próximo, enfim. A questão da cobiça é um problema muito sério. A cobiça leva ao adultério, a cobiça leva a muitos males que destroem a família, né? Ainda que seja de um parente próximo, né? Foi exatamente isso que corrompeu o coração de Caim e de Abel. A sua ira pelo sucesso do irmão em relação à aceitação da parte de Deus do sacrifício do seu irmão. A sua ira, misturada com ciúme e inveja, motivaram o desejo interior de matar o seu irmão. Comete o pecado, tá? E daí o escritor ele diz o seguinte, a história de Caim e Abel ela é tão antiga, mas ela é tão atual nos dias de hoje, e quantas pessoas, irmãos, não estão assassinando seus irmãos, não fisicamente, mas assassinando no seu coração. Quando a gente sente um ciúme doentio que se transforma em inveja raivosa, nós estamos matando por dentro todo o sentimento de civilidade e de amor que a gente deveria, na verdade, ter pelo próximo. Então, o fato de alguém cantar bem na igreja gera inveja em alguém que não canta, né? Alguém que prega bem, que ensina bem na igreja, gera inveja naqueles que não têm. Mas, irmãos, entenda, todos nós temos uma chamada de Deus. E cada um fique naquilo que foi chamado. Mas é muito interessante que a Bíblia ela fala sobre os dons espirituais, que o Espírito ele concede conforme a necessidade da igreja. Imagine se todos fossem profetas. Imagine se todos que tivessem na igreja tivessem o dom de revelação. Imagine se todos tivessem o dom de cura, né? Como é que haveria a operação? Então o Espírito Santo, ele concede os dons conforme a necessidade da igreja. Então, não inveje, avise aos alunos, toque para alguns feridas, né? Toque nisso. Não inveje o que os outros têm. Cada um fique naquilo que o Senhor colocou, né? Eu trago aqui um comentário de Chaplin, que é estranho que o ciúme geralmente venha acompanhar um intenso amor entre as pessoas. Alguém já disse que o ciúme é o mau cheiro do amor. Seria assim mesmo? No hebraico, a palavra kiná, que é ciúme, que é zelo, que figura por 41 vezes, e daí que nós temos algumas referências que deixo para os irmãos consultarem em seguida. Já no Novo Testamento, no grego, a palavra parazelo, que é ter muito ciúme, que ocorre 4 vezes na Bíblia Sagrada. Paulo ele faz citação em Romanos, em Coríntios, né, fala das emulações, né, fala do zelo, e a palavra hebraica envolvida salienta o rubor do rosto, uma espécie de ira reprimida, indicando o ardor ou o zelo de forma positiva ou negativa. E tal palavra pode ser traduzida como ardor, zelo ou ciúme. Tá? E ela é uma obra da carne. Então faz-nos pensar sobre a sobriedade quando descobrimos que os ciúmes fazem parte da lista de vícios ou obras da carne. Em Gálatas 5,19, onde aparece a palavra grega zelos. Nesse caso, ciúmes é apenas um outro nome para egoísmo. Certamente envolve tanto ódio quanto o ressentimento, levando uma pessoa ciumenta a muitos atos desordenados, como Caim, com ciúmes e inveja do seu irmão Abel, levou a matar este.
Mas tudo é feito na busca pelo conforto mental do indivíduo ciumento e não visando o bem da outra pessoa. O irmão aflito do filho pródigo teve ciúmes dele e foi o começo de suas dificuldades. As atitudes mentais impróprias são pecados, além de serem a inspiração que impulsiona atos pecaminosos. Então, irmãos, nós precisamos mostrar isso aos alunos, que o ciúme e que a inveja, eles levam ao pecado, é um abismo chamando o outro abismo. Então saliente muito isso, que essa questão do ciúme excessivo, da falta de tratativa, e daí saliente, a nossa lição está falando de um ciúme de um pai, ou melhor, da preferência do pai para o filho. Precisamos ter equilíbrio, irmãos. O equilíbrio entre o ágape, o amor ágape, entre o eros, o amor, entre o esposo e a esposa, o storge, que é o amor entre o pai e o filho e a mãe, e o amor filéu, que é o amor que nós temos entre os irmãos. Tudo precisa ter equilíbrio, tá, irmãos? Precisa ter equilíbrio. Não dá para amar o filho como com amor ágape, isso se torna idolatria. Não dá para amar o filho com o amor eros, isso daí se torna um outro pecado de incesto. Né? Não dá para amar o filho como ama com o filéu, com amor entre os irmãos. Né? É um amor de mais cuidado. Então, precisamos, irmãos, ter essa noção. Champlin ele também diz que o ciúme e a inveja manifestam-se tão comumente entre os homens, porque o ser humano é essencialmente um ser egocêntrico. Amar consiste em deixar de lado o egocentrismo. O amor não arde em ciúmes, já dizia Paulo, né? O amor tudo suporta. O amor, irmãos, ele não ultrapassa os seus limites, né, legítimos e direitos. O amor ele tem origem divina, porque Deus amou o mundo de tal maneira, né? Deus não teve um ciúme, irmãos, do seu filho, de entregar o seu filho, né? E a questão que o crescimento na espiritualidade, né, o crescimento que a gente tem, Champlin ele fala que o amor tem origem divina e pelo que o crescimento na espiritualidade é o antídoto para todas as modalidades de vício humano. Então, irmãos, nós precisamos entender que quando nós estamos em Cristo, quando nós temos a ajuda do Espírito Santo, nós conseguimos dominar a inveja e conseguimos dominar o ciúme, tá? Então, saliente esses pontos para os alunos. A questão de como tratar, então eu trouxe um foco um pouco mais sobre o que é ciúme, o que é inveja. Os irmãos vão trazer dentro do conteúdo da lição um pouco mais da visão do relacionamento de Jacó com José e com os seus filhos. Fale sobre os relacionamentos com as esposas, isso é importante trazer. Traga também essa questão de como é que o fruto do Espírito, como é que o domínio próprio pode ajudar no desenvolvimento da pessoa a tratar da sua questão de ciúmes. Amém? Que Deus abençoe a cada um de vocês, que os irmãos consigam dar uma boa aula, né? Estejam preparados, é um tema extremamente polêmico, a nossa revista desse trimestre está excelente, vão trazer muitos temas e vai ser uma bênção de Deus. Amém? Que Deus abençoe a cada um dos irmãos e fiquem com Deus e até a próxima.